O caso de hoje é realmente muito assustador. É até difícil de acreditar que alguma coisa desse tamanho aconteceu. E faz a gente se perguntar como tantas pessoas se deixaram levar para um discurso e confiar tanto num líder carismático. Hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu no dia 18 de novembro de 1978 em Johnstown. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente! Tudo bom? Tudo bom com vocês? Hoje o caso está pesado, está tenso, então já se ajeita aí na sua cadeirinha e vamos conversar. Hoje é dia da gente conversar para entender realmente o que aconteceu nessa história. Mas antes, já lembra aí de deixar o like, se puder compartilhar o nosso vídeo com alguém que você goste bastante, quer mostrar o nosso conteúdo para essa pessoinha, ou então você também pode apoiar a gente, né? Sempre tem o nosso apoio, que aqui a gente tem o Seja Membro, e também temos os nossos canais de apoio, que é o Apoia-se, ou então pode mandar um Pix pra gente que a gente tá aceitando. Com toda certeza. E tanto no Seja Membro quanto no Apoia-se, temos recompensas bacanas. Inclusive, essa semana saiu um vlogzinho de criação de conteúdo, como a gente faz aqui na Terra do Medo. A gente soltou pro Seja Membro. E pra quem apoia pelo Apoia-se, temos um quadro de podcast exclusivo. Então, dá uma olhadinha, tá tudo aqui na descrição. Se inscreve no canal e vamos pro caso então. Bora, Vitor? Bora pro caso. Ele tava bocejando. A tragédia de Johnstown envolveu mais de 900 pessoas. Todas essas pessoas eram membros da Igreja Templo dos Povos, que é uma seita criada pelo Jim Jones. A chamada Johnstown ficava na Guiana, um país aqui da América do Sul, mas a história dessa seita não começou lá. O Jim Jones tinha fundado o que viria a ser o Templo dos Povos na década de 50 em Indiana, nos Estados Unidos. Daí, na década de 60, ele mudou a congregação dele para Califórnia. Foi só na década de 70 que realmente ele foi para Guiana e se estabeleceu ali numa comunidade com cerca de 1.000 seguidores dele. E por que ele foi para lá com essa galera toda? Porque ele já estava começando a ter certa repercussão negativa. Só que não foi isso que ele falou para os seguidores, porque a promessa dele era que lá eles viveriam numa sociedade completamente utópica, em que todo mundo ia viver super bem e seria uma sociedade sustentável ali. Eles produziriam o que eles iriam consumir e todos seriam felizes e unidos. Em 18 de novembro de 1978, um político norte-americano chamado Lew Ryan, ele foi até Johnstown para poder investigar algumas acusações de abuso, de pessoas que alegaram que tinham familiares morando em Johnstown e não conseguiam sair, e lá acabaram tirando a vida dele. Nesse mesmo dia, o Jim Jones ordenou que todos os seus seguidores tomassem uma mistura ali de suco com cianeto, e quem não tomasse aquilo seria alvejado com tiros. Eu dei um resumão aqui agora pra vocês do final dessa história, do triste final dessa história. E do jeito que a gente conta, parece que foi de 0 a 100 muito rápido. Mas não foi, foi tudo muito gradativo. E pelo contexto da época, dá pra gente entender como o Jim Jones acabou tendo tantos seguidores e tantas pessoas que acreditavam nas palavras dele. Então agora a gente vai tentar entender um pouco sobre quem era o Jim Jones. O Jim Warren Jones, que ficou popularmente conhecido como Jim Jones, nasceu no dia 31 de maio de 1931, na zona rural de Indiana. Ele era filho do James Turnbull Jones, que era um veterano da Primeira Guerra, e de Lynetta Putnam. Tem alguns relatos que falam que ela acreditava que tinha dado à luz a um Messias, a um grande líder. Mas, gente, eu encontrei isso em algumas pesquisas, mas isso tem muita cara de coisa que aconteceu depois do caso, né? De que pessoas falavam que ela tinha essa ideia, então pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, mas ela era religiosa, assim. Por conta da Grande Depressão, da crise de 29, que já foi citada nesse canal no vídeo do Hotel Cecil, que eu vou deixar no card aqui, a família do Jim teve que se mudar
eles foram para próximo de Lynn, que também fica na Indiana. E isso aconteceu em 1934. Quando os pais do Jim Jones se separaram, a Lynette acabou se mudando com o Jim Jones para Richmond, que foi onde ele terminou os estudos dele em 1948. Desde a infância, o Jim Jones já tinha um interesse pelo místico, pelo religioso, por essas questões assim, e ele lia bastante coisas sobre política, sobre a sociedade. Ele também se interessava muito pelo marxismo e pelas reivindicações dos afro-americanos, porque estava rolando muita discriminação na época e segregação racial. Em 1949, o Jim Jones ele se casou com uma enfermeira chamada Marceline Baldwin e eles se mudaram para Indianópolis em 1951. O Jones começou então a se especializar mais, a ir mais para o caminho da religião. Em 1952, ele começou a estudar num seminário metodista, mas ele acabou sendo expulso de lá porque ele defendia muito a integração racial, o que não era tolerado na época. O Jim Jones também trabalhou bastante tempo em envolvimento com a Igreja Batista do Sétimo Dia. A gente tá bem no começo desse caso, mas já deu pra reparar que o discurso do Jim Jones, né, até agora, tá muito bonito. Porque ele tá sendo bastante progressista. Já que ele tá vivendo em uma época que a segregação racial era fortíssima. Pra gente resumir o que estava rolando nessa segregação, é que o objetivo era justamente separar grupos ou indivíduos por contas raciais, por conta da sua etnia. Durante o século XX, gente, isso estava a todo vapor. E colocando num contexto mundial, o discurso antissemita estava também a todo vapor. Tava sendo muito disseminado e tava rolando um apartheid na África do Sul. Pra gente entender bem, assim, eu sendo bem direta de como isso funcionava, você ia num lugar e tava separado. Sala de espera para pessoas pretas, sala de espera para pessoas brancas. Aqui é proibido animais e pessoas pretas. Então, assim, era um negócio muito pesado. E a gente vê que o Jim Jones tava sendo o contrário disso tudo. Ele tava abraçando todas as pessoas, inclusive, que nem eu falei, ele foi expulso do seminário por ele ir contra essa segregação racial. Então a gente já começa a perceber qual vai ser o método que ele vai usar para chamar pessoas para seguir ele. Porque lá no começo do vídeo, eu falei com vocês, nossa, como várias pessoas se deixaram levar por um discurso, pelas ordens de um líder, que não sei o quê, e é muito por esse caminho, a gente vai entender bem isso. O Jim Jones abriu a sua primeira igreja, o Templo dos Povos, em 1954. E a igreja dele teve vários nomes até chegar no nome definitivo. People's Temple Christian Church Full Gospel, que traduzindo ali mais ou menos fica Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno. E esse nome foi dado em 1959. E essa congregação era completamente integrada. Lá você não via discriminação, lá você não via segregação, tava todo mundo junto. Gente preta, gente branca, gente amarela. E a gente viu até aqui que isso era uma coisa bastante incomum e também podemos dizer que era até mal visto. Relacionado a isso tudo, chegou o momento da gente falar da Rainbow Family. O Jim Jones e a Marceline, que era a esposa dele, incentivava muito a adoção de crianças de etnias diferentes pelos membros da igreja. E em 1994, eles começaram a adotar várias crianças de nacionalidades diferentes, de etnias diferentes, e foi aí que começou a Rainbow Family, a família arco-íris. Eles começaram adotando a Agnes, uma nativa americana de 11 anos de idade. Depois eles adotaram 3 órfãos coreanos, um branco e um menino negro que o Jim Jones deu o próprio nome pra ele. Inclusive, esse menino foi o primeiro menino negro a ser adotado por um casal branco lá em Indiana. Isso foi em 1961. O Jim e a Marceline só tiveram um filho biológico. E eles batizaram o próprio filho de Stephen Gundy Jones. Agora, se a gente já tá com ódio dessa pessoa, a gente vai ter mais. Porque ele esteve aqui em terras nacionais, em terras brasileiras. E pra piorar a situação, ele esteve aqui em Minas Gerais, que é onde eu e Vitor moramos. Além de tudo isso que eu falei pra vocês, o Jim Jones também dizia ter poderes premonitórios, as visões da Raven, ele viu o futuro. E ele disse que o individualismo ocidental iria destruir a humanidade. Não mentiu. Realmente isso pode acontecer um dia, provavelmente vai. Mas não precisa ser as visões da
Raven pra saber disso. Teria sido revelado pro Jim Jones um ataque nuclear e uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. Daí um dia ele tava folheando uma revista e ele viu um troço que pra ele foi a confirmação de toda a sua premonição. Tava escrito ali no primeiro parágrafo que se você quiser ser salvo de uma explosão atômica, siga aqui esse manual atualizado. O nome do artigo era 9 lugares para se esconder. E tinha uma lista ali dos poucos lugares, 9 lugares, que não seriam devastados. Nossa querida Minas Gerais estava no 6º lugar do ranking, mais precisamente Belo Horizonte, ou Belzonte para os íntimos. E essa revista estava botando os prós e os contras de se morar nesses lugares. Aí, os prós de Minas Gerais eram que tinha televisão, tinha indústria, tinha laticínios, até porque Minas Gerais, queijinho, pão de queijo pra nós. E além disso, tinha um clima ali agradável para os americanos. E o Jim Jones veio pra cá, ele desembarcou em São Paulo no dia 11 de abril de 1962, e ele chegou aqui bem na encolha, assim, ele deu pras autoridades ali algumas informações que eram cruciais, algumas coisas, assim, que ele não tinha como não dar, né, documento, nome completo, esse tipo de coisa, e também informou onde ele dormiria aquela noite em São Paulo. Naquela mesma semana, eles já vieram aqui pra Minas Gerais, pra Belo Horizonte, e eles moraram em Santo Antônio, que é um bairro nobre lá de BH. E os vizinhos, gente, viram que chegou um americano e eles ficaram assim: gente, que homem estranho, misterioso, não conversa com a gente, não fala nada. E o Jim Jones era muito recluso mesmo, assim. Ele saía, 6 horas da manhã e voltava às 19 horas. E quando perguntavam pra ele o que ele veio fazer no Brasil, ele esquivava, trocava de assunto, assim, ele não era muito claro. Aí, gente, não adianta, porque onde tem vizinho não tem paz. Eles começaram ali a desconfiar que o Jim Jones estava recebendo ali uma verba do governo, que ele estava trabalhando como espião americano, umas coisas assim. Várias teorias da conspiração começaram a nascer ali. Em fevereiro de 1963, o Jim Jones saiu aqui de Minas Gerais e foi pro Rio de Janeiro. E lá eles começaram a morar no Flamengo. Segundo ele mesmo, ele começou a fazer doações para 2 orfanatos nos morros do Rio de Janeiro. E segundo ele, os brasileiros não tinham recursos para isso. Aí teve até um rolo, gente, que, segundo o próprio Jim Jones também, a mulher do embaixador ficou muito interessada nele, ficou com muita vontade de fazer umas coisinhas mais picantes com ele. E ela tinha oferecido dinheiro para ele, pra tchaco-tchaco no butiaco com ela. E aí ele fez aquele discurso de: nossa, eu tenho tantas crianças pra alimentar, infelizmente eu vou ter que topar isso, eu vou ter que fazer um sésco com ela, fazer ali o que tem que ser feito pra eu alimentar essas crianças, vou ter que, fazer esse esforço. Ele chegou a falar o seguinte: nada é tão repulsivo quanto ir pra cama com alguém que você detesta. Eu detestava tudo que ela representava: a arrogância, o racismo, a crueldade dos ricos. Eu vomitei logo em seguida. Ou seja, pra ele foi um grande esforço fazer coisas com essa mulher. E com o pagamento de $5.000 que ela teria dado pra eles terem ali relações, ele teria ajudado os orfanatos e fez questão que ela acompanhasse ele pra ela ver a realidade da vida e etc. Ele queria dar lição de moral nela. Em 1965 ele voltou para os Estados Unidos, aí ele mudou a congregação dele pra Califórnia. Aí em 1970 ele mudou a sede dele pra São Francisco e ele abriu um outro templo em Los Angeles. Em São Francisco, o Jim Jones, ele tava ganhando notoriedade, bastante notoriedade, ele tava cada vez mais conhecido e ele se tornou uma pessoa bem influente. Ele, inclusive, tinha conseguido alguns votos para alguns políticos. E ele continuava, através do Templo dos Povos, ele continuava ali investindo em mais programas sociais. Então, a fama dele de pessoa maravilhosa, incrível, que quer todo mundo junto e we are the world, we are the children, e etc., as pessoas começaram a ser mais devotas a ele mesmo. E com isso ele foi atraindo diversos grupos de pessoas. A congregação dele só crescia e o número de membros do Templo dos Povos chegou a 20.000 pessoas. Com esse crescimento de membros, começaram as especulações de que coisas não muito boas estavam acontecendo. Porque quando a... Como é que fala o ditado, Vitor? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, não é isso? Quando a oferta é muito, santos... Enfim, é por aí. Como
tava tudo muito bom, as pessoas estavam começando a perceber que não era tão bom assim. Alguns ex-membros, eles estavam relatando que o buraco era muito mais embaixo quando eles estavam lá, né? Quando eles estavam sendo devotos ao Templo dos Povos. Eles falavam que tinham muitas vezes que abrir mão de seus pertences, das suas casas, até mesmo da custódia dos próprios filhos. Além disso, várias pessoas eram submetidas a espancamentos, a abusos físicos e sexuais. Fora que o Jim Jones, ele gostava muito de ludibriar as pessoas com falsas curas. Ele falava que curava câncer, aí já teve o caso de uma mulher que chegou lá de cadeira de rodas e ele fez a mulher andar, mas na verdade ela não era uma pessoa com deficiência, na verdade era uma pessoa que estava atuando ali, que ele pediu pra essa pessoa atuar. Tudo isso pra ele tentar provar ali pras pessoas que estavam nos cultos dele, nas coisas que ele fazia, né? Tudo isso pra ele pegar mesmo essas pessoas, fazerem elas acreditarem que ele realmente era o Messias. Essas denúncias começaram a ficar cada vez mais conhecidas, começaram a chegar ali na mídia, o negócio começou a ficar mais complicado pro lado do Jim Jones. Foi até a época que ele começou a andar mais de óculos escuros e na companhia de seguranças. Porque quem tem medo. Foi então que ele teve a brilhante ideia de criar a própria civilização. Foi aí que ele trouxe a ideia de se mudar para Guiana e lá formar uma sociedade completamente utópica, com moldes socialistas, que fosse sustentável, que as pessoas iam viver em uma igualdade. Igualdade? Existe a palavra? Igualdade, não sei falar. Que lá as pessoas iam viver numa igualdade e que ia ser tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Aí em 1974, o Jim Jones levou um pessoalzinho, um grupinho ali, pequeno ainda, pra montar mesmo aquela cidade. Eles foram para o meio da selva na Guiana, que não era o que o pessoal tava esperando. O pessoal tava esperando uma cidadezinha mesmo, mas não, era no meio do mato. Tudo pronto. Em 1977... mais de 1.000 membros foram até a Guiana para morar ali, naquela sociedade maravilhosa que o Jim Jones tinha criado. Mas, como vocês já devem imaginar, e que não é spoiler pra ninguém, essa sociedade não era tão perfeita assim. Ah, e pra gente ter uma noção do quão narcisista o lindo era, né? O nome da cidade se tornou Jonestown. Aí a gente já vê como uma pessoa quer tudo girando em torno de si mesmo. Quando as pessoas chegaram lá, elas perceberam que não ia ser tão legal e tão igualitário como estava sendo prometido para elas. Primeiro que as pessoas chegavam lá e já era tudo confiscado. Você tinha documento, você tinha medicamento, tinha dinheiro, pegavam tudo. Jim Jones pegava tudo. Teoricamente, pra você retirar de volta caso você quisesse ir embora, mas na verdade você não conseguia nada de volta. Fora que tinham guardas ali tomando conta de tudo. Quem eram esses guardas? Eram policiais? Eram pessoas? Não. Eram seguidores mais fiéis do Jim Jones, que ficavam ali monitorando tudo mesmo, entendeu? Aí as pessoas iam pra lá, era uma sociedade autossustentável, né? Eles tinham que fazer tudo que eles fossem consumir. Mas as pessoas trabalhavam direto, sem descanso. As pessoas mal dormiam, elas já tinham que acordar, muito cedo, comer um troço lá e começar os trabalhos. E também tinha separação entre adultos e crianças. Você não tinha muito contato com a sua própria família às vezes, e quando tinha, você também não podia confiar muito neles. Se, por exemplo, eu tô lá e eu sou casada com o Vitor, eu não tô feliz nessa situação. Eu não tinha liberdade de chegar pro Vitor e falar assim: nossa, eu tô querendo ir embora daqui, eu não tô gostando. Porque eu nunca saberia se o meu marido, meu namorado, meu esposo, iria contar para os superiores e aí eu ia me ferrar. Então, assim, você não podia confiar nem na pessoa que estava do seu lado. Qualquer informação de fora de Jonestown era completamente censurada. Você não recebia a informação correta, só tinha um rádiozinho lá que passava pelo filtro do Jim Jones. Então, as pessoas não sabiam o que estava rolando e ele usava isso, claro, para fazer a cabeça de todo mundo, falar que estava rolando uma guerra, que estava rolando uma conspiração muito doida, que queriam matar todo mundo que estava lá. Então, ninguém tinha paz, o sossego, e ninguém sabia o que realmente estava acontecendo lá fora. Se a informação do lado de fora já era censurada, claro que você também não podia receber
carta, telefonema, isso tudo era retido. Se um parente seu te mandasse, um parente seu de fora, te mandasse uma cartinha, você não iria receber essa cartinha iria ficar vetada ali com o Jim Jones, você não tinha contato com o pessoal lá de fora. Outra coisa, você tinha que trabalhar o dia inteiro lá, as pessoas trabalhavam, mal dormiam, e quando chegava a noite, elas tinham que participar de reuniões longuíssimas, de cultos, pregações. Também tinham várias simulações em que as pessoas tinham que tirar a própria vida. O Jim Jones ia lá, dava um troço para as pessoas beberem, falando, isso é veneno, tá? Chegou o momento, vai todo mundo morrer. E ali ele via quem era fiel e quem não era, porque tinha gente que bebia sem questionar, tinha gente que não aceitava, que é o certo no caso. Aí depois ele falava, isso não é veneno, parece que você não é tão fiel assim a mim, né? Que coisa. Ou seja, ele já tava ali tendo uma ideia do que iria acontecer no futuro. O Jim Jones, gente, ele se colocava como Jesus. Pra ele, ele era o Messias. Tinham ali vários pavilhões, tinha umas tendinhas que as pessoas moravam, essas tendinhas eram super lotadas, mas tinha o pavilhão central em que o Jim Jones tinha o próprio trono. Nessa época ele estava mamado de dorga e ele tinha essa ideia de que ele era o maioral e que mandava em todo mundo e que ele tinha o poder supremo e ficava falando que as pessoas estavam querendo tirar a vida dele. Chegamos então à visita do Lew Ryan, aquele político que eu já falei pra vocês aqui nesse vídeo. Alguns eleitores dele estavam falando que eles estavam tentando contato com seus familiares que estavam vivendo em Jonestown e não estavam conseguindo contato. Falavam que seus familiares estavam sendo abusados. Falavam que seus familiares estavam precisando de ajuda. Logo, o Lew Ryan teve a brilhante ideia de ir ele mesmo pessoalmente lá visitar Jonestown. Ele então negociou ali a sua entrada em Jonestown. Ele não foi sozinho, ele foi junto com a delegação dele. E ele foi no dia 17 de novembro de 1978 para voltar no dia 18, no dia seguinte. Junto com ele tava os repórteres, estavam fotógrafos, tinham também familiares de pessoas que estavam ali no Templo dos Povos, aí esses familiares estavam preocupados e tal, resolveram ir junto. Gente, na hora que o Lew Ryan chegou, era festa. Eles foram recebidos calorosamente, mas era só felicidade. Música tocando, festa, pessoas felizes. E aí o Jim Jones até topou ali tirar umas fotos e conversar com repórteres. Aí de primeiro o Lew Ryan ficou assim, nossa gente, que povo feliz, animado, nossa, contentes. Só que aí, enquanto eles estavam lá, algumas pessoas no buchicho começaram a pedir ajuda. Teve gente que botava papelzinho assim, pedindo ajuda, querendo sair dali. Então o Lew Ryan começou a perceber que as pessoas estavam completamente desesperadas. Foi uma pessoa que chegou de fora e foi a oportunidade delas pedirem ajuda. Só que aí, o Jim Jones fez de besta. Falou assim, não, claro que não. Vocês querem ir embora, gente? Que isso? Pode ir, não tem problema. Aqui ninguém tá preso, não. Fez de besta mesmo. Então, o pessoal se preparou pra ir junto, pra ir embora. O Lew Ryan foi com a equipe dele, mas aí eles foram de avião, então eles pousaram ali perto. Dava pra ir um pessoal com eles. E eles foram andando ali, em direção à pista de pouso. Só que quando eles chegaram, eles perceberam que era uma emboscada. O Jim Jones foi mais rápido e mandou os guardas deles irem para impedir que o Lew Ryan e o pessoal que estava com ele fossem embora. O Lew Ryan foi morto nesse dia, junto com um repórter, um fotógrafo e uma moça que fazia parte do Templo dos Povos. Aí, na verdade, o que tinha acontecido, só para contextualizar, o Jim Jones ele não queria que o Lew Ryan fosse até lá pra ver tudo com os próprios olhos. Mas, se ele negasse também, ia ficar feio pro lado dele. Ah, como é que não pode ninguém lá? Por que não pode? Aí o Jim Jones deixou o Lew Ryan ir com o pessoal dele e tentou mascarar ali, né? Falando que tava todo mundo feliz, todo mundo recebeu com festa, teve jantar, teve várias coisas bacanas, música, só que na verdade tinha um pessoal que tava muito desesperado pra ir embora e viu essa oportunidade. Nesse mesmo dia, o Jim Jones chamou todo mundo pro pavilhão principal e lá ele falou que iriam começar um ato revolucionário. Só que na verdade ele tava falando do massacre de toda a comunidade do Templo dos Povos. Bem, tá pesado. Eu já dei um spoiler do que vai acontecer, vocês já sabem, porque lá no começo do vídeo eu falei. Só que se esse for um assunto sensível pra você, eu recomendo que você saia desse vídeo. Muito obrigada se você ficou até aqui. Agora é o momento que eu vou detalhar
como aconteceram essas mortes. O Jim Jones, ele falou que finalmente iria acontecer o que eles já estavam ensaiando há muito tempo, né? Que é a morte de todo mundo ali. Teve gente que aceitou de boa, teve gente que tentou fugir, teve gente que ficou morrendo de medo. Ele falou que seria uma morte super pacífica, que todo mundo ia ficar junto no final. Só que como foram essas mortes? Primeiramente, eles pegaram as crianças, né? Porque também, né, pegando as crianças, os pais iam ficar presos ali tentando salvar as crianças, quem não quisesse que aquilo acontecesse. Os enfermeiros, o pessoal, nem sei se eram enfermeiros de verdade, mas assim, o pessoal que tava, que nem os guardas. Guardas eram as pessoas mais próximas do Jim Jones. Então, quem tava lá atuando como enfermeiro, pegavam as crianças e davam uma mistura que era suco, sedativo e cianeto. E nem dava chance para as crianças tomarem, assim, já colocavam goela abaixo, pra não ter jeito. E a promessa de que seria uma morte tranquila, que todo mundo ia ficar de boa, foi em vão, porque não foi, gente. Você tomar cianeto é uma coisa dolorosa. As crianças começaram a passar mal, a gritar de dor, entrar em convulsão. Então, assim, começou o caos. E era uma situação que não tinha como correr. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. É basicamente isso. Os adultos faziam uma filinha para poder tomar essa mistura. Quem não entrasse na filinha e saísse correndo, morria a tiros. Era isso que acontecia, porque o pavilhão inteiro estava cercado por guardas do Jim Jones. E os guardas também foram obrigados a acabar com tudo ali. Então, até os animais que estavam lá, eles criavam animais, né? Os animais também foram mortos. E aí, gente, os policiais chegaram lá no dia seguinte. Foi aquela cena triste, eles se depararam com vários corpos e tinham várias pessoas que morreram abraçadas. Então você não imagina a cena triste que não foi ver aquilo tudo, sabe? O Jim Jones tinha 47 anos de idade, ele também havia morrido e ele estava sentado no trono dele. Ele tinha morrido com um tiro na cabeça e pela angulação do negócio que foi encontrado, foi ele mesmo que deu o tiro. Agora é engraçado, né? Porque ele escolheu a morte menos dolorosa. Todo mundo ali teve que tomar uma mistura que te corrói por dentro. Mas ele sabia que aquilo ia ser doloroso demais, então a morte dele foi diferenciada, foi mais rápida. Pra você ver que até nos mínimos detalhes, ele era um traste. Mais de 900 pessoas foram mortas no massacre de Jonestown. E 1/3 dessas pessoas eram crianças. Algumas pessoas conseguiram fugir pra floresta, gente, mas foi uma minoria. Foram 33 pessoas que conseguiram escapar. Inclusive, algumas pessoas conseguiram escapar também porque elas não estavam no complexo naquele dia. Porque o pessoal saía. Tinha um pessoal mais de confiança que saía do complexo pra pegar algumas coisas e tal, medicamentos, enfim, pra fazer coisas. E, inclusive, teve um filho do Jim Jones que sobreviveu justamente porque ele não tava lá. Aí você pode estar se perguntando, nossa, como você sabe de tantos detalhes? Cada detalhezinho, se a maioria das pessoas que estavam lá acabaram falecendo. Tudo o que aconteceu nesse dia foi documentado em uma gravação. Foi encontrado lá o que ficou conhecido como a fita da morte. E foi através dessa fita que a gente consegue saber exatamente tudo o que aconteceu lá naquele dia. E além dessa fita também foram encontradas várias gravações, mais de 1000 gravações de sermões, propagandas, discursos, várias coisas que rolavam ali em Jonestown. Esse caso é muito pesado e quando a gente fala de seita, é uma parada muito pesada mesmo, sabe? Porque as pessoas acabam caindo nesse discurso, no discurso das seitas. A gente já falou de algumas aqui, mas nem é por culpa delas, assim. Não tem como culpar a vítima em circunstância nenhuma, né? Aqui a gente fala bastante sobre isso, a culpa nunca é da vítima. Mas em seitas o negócio é muito mais embaixo, porque você vê pelo Jim Jones, por tudo que eu contei aqui, que ele tinha uma lábia muito grande, que ele conseguia convencer muitas pessoas. E o contexto histórico acabou ajudando muito pro lado dele, porque ele sabia muito bem onde investir e onde pegar mais pessoas para poder enganar e para poder trabalhar para ele e para poder fazer todas as coisas que ele planejava. Me conta aqui embaixo se você já conhecia esse caso, se você já sabia de vários detalhes, como a vinda dele pro Brasil. Comenta aqui, vamos continuar essa conversa. E não saia aqui da Terra do Medo, continua aqui. A gente vai deixar 2 vídeos pra vocês assistirem. Um é o Heaven's Gate, que é outra seita também, é um caso muito pesado. E o outro é um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, porque o YouTube tá te indicando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Nossa, Vitor, dá tchau! O Vitor já tá indo desligar sem dar tchau pra vocês. Tchau, gente. É que esse caso foi pesado, eu não queria aparecer do nada aqui de novo. Mas, beijo, gente. Continue aqui no canal. Beijo, tchau.